Boa noite, pessoal, tudo bem? Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos dar início aqui ao nosso projeto de hoje. O projeto de hoje é inspirado no dia de ontem, né, que foi Dia dos Avós. Vamos falar um pouquinho hoje sobre criação de projetos. Eu sei que nós gostamos de ver os projetos, acompanhar outros canais, lives, para poder tirar ideias, mas interessante também é que vocês consigam criar o projeto de vocês, né? Desenvolvam as suas páginas, os seus projetos. Claro, a gente se inspira em muitas coisas, mas que vocês consigam desenvolver o projeto de vocês também baseado na foto. Então, para começar, para ficar mais fácil, como eu gosto de fazer, eu tenho umas folhas já que eu deixo separado numa pasta, onde eu faço o esboço dos projetos das lives ou dos trabalhos, né, que eu faço de páginas ou de quadros. Eu inicio sempre pela foto. Então, a gente escolhe a foto e baseado nessa foto, ou a gente recebe uma foto, né? Às vezes a gente vai fazer algum serviço por encomenda, ou para presentear, com base naquela foto, a gente cria o projeto em cima dela. As fotos de hoje eu vou mostrar para vocês, como é Dia dos Avós, eu escolhi fotos dos meus pais. Esse aqui é o meu pai e a minha mãe. Mas também depois, porque como eu pretendo presentear, né, eu vou fazer uma para minha sogra também. Então aqui, ó, meu pai e minha mãe, e aqui a minha mãe com os meus filhos, a Vicky e o João. Então, com base nessas fotos, eu decidi fazer um projeto um pouco mais tradicional. O que é um pouco mais tradicional? Não muito colorido, que tenha mais flores, talvez renda, fitas, uma coisa mais minimalista, tanto nas cores como nos elementos, que traduzem mais a personalidade dos meus pais, porque minha mãe vai querer colocar esse quadro na parede, então vai ter que combinar com a decoração dela. E também que estejam em volta das cores das fotos. Como aqui eu vi que predominou meio que o azul, né, cores mais frias, então também já decidi usar isso no meu projeto. Então, com a foto já em mãos, a gente começa a desenvolver ele. Com o projeto, com a foto, aí eu pego uma folha, eu gosto de cortar assim, ó, a folha de sulfite quadrada para poder ter uma ideia de como vai ficar o projeto, que nem vocês estão vendo aí na mesa. Então, aqui é o esboço do projeto que a gente vai fazer hoje. Pode parecer um monte de risco, mas é a ideia inicial. É importante que você faça um esboço para que você consiga visualizar onde vai ficar cada elemento, o que você precisa separar, as cores que você pode utilizar. Então, qual que foi a minha ideia aqui? Pensando nisso, como a folha de scrapbook, eu decidi fazer no canto direito inferior com as fotos, ó, esse quadrado aqui que eu fiz com esse círculo são a minha representação das fotos. Com isso, eu decidi trabalhar na parte direita superior com outros elementos. Então, aqui eu vou usar um papel mais neutro, aqui eu vou usar um papel ou uma renda, e aqui dois papéis, um para fazer esse fundo e o outro para fazer essa faixa lateral. Fiz esses pontinhos e esse desenho aqui diferente, porque eu quero que, apesar deles estarem no mesmo tom, eles tenham estampas diferentes. Então, esse eu quero liso, esse numa estampa e esse em outra. Determinei a base do meu projeto, que elementos que eu vou querer colocar. Então, decidi colocar flores, folhagem, botões. E aí, em outra cor, eu fiz os elementos que eu vou colocar. Eu vou colocar várias flores espalhadas nesse canto da parte interna, algumas aqui, e no meio que vem a mensagem, que eu vou escrever uma mensagem para os meus pais, né, para os avós dos meus filhos, que vai ter esse formato redondo entre as fotos. Com essa base, que pode parecer um monte de risco, mas na verdade vai me auxiliar muito para guiar
o que eu vou querer fazer no meu projeto, eu deixo ela de lado e começo a separar os elementos que eu quero. Decidi, com base nisso e com base nas fotos, que ele ia girar em tons de azul. Então, como base, eu peguei uma folha azul claro, que vai ficar aparecendo aquele canto inferior aqui, que vocês viram no projeto que eu esbocei. Para fazer as faixas aqui, primeiro eu vou fazer a faixa mais larga, pegando uma outra folha de scrapbook que faça esse movimento. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu tinha algumas folhas dessa, que lembrem-se, eu guardo muito retalho, vários projetos, várias sobras, organizo eles por cores, em saquinhos, vocês podem organizar em pastas ou em fichários, e fica lá disponível para quando eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha alguns que eu fiz uma encadernação, então o que eu fiz? Cortei do tamanho que eu precisava, eles estão com a largura de 7,5 e tirei, ó, esse canto para poder fazer a primeira parte da base do meu projeto, certo? Então tá aqui, 7,5 de largura por 7,5. Como é que eu cheguei no tamanho de 7,5? A folha de scrapbook, ela tem 30,5, que são 12 polegadas. Então eu dividi em 4, que dão 3,5 polegadas, ou aproximadamente 7,5. Então eu quis fazer 1/4 do papel e fiz essa faixa desse tamanho. Eu vou começar colando ela, pode ser com fita dupla face ou com um pouco de cola também. Vocês viram que como ela tem essa estampa, ela é dupla face, eu poderia escolher qualquer um dos lados, mas eu gostei mais desse, que tem uma estampa bem diferente do outro papel que eu escolhi. Então, viram como é interessante sempre guardar os retalhos dos projetos. Eu gosto muito também de desenvolver os meus próprios papéis, mas eu tenho também muito material, né? Então, poder ter eles organizados para que você possa visualizar o que você tem para fazer os seus projetos é muito importante. Que mesmo que você desenvolva, faça o arquivo, imprima o papel, para poder fazer sua página de scrapbook, elementos, detalhes podem ser feitos com o papel que você guardou. Primeira parte da base tá aqui. Aí vai ter uma faixa que ela vem na parte de cima. Para fazer essa faixa, eu já deixei aqui cortado separado. Era uma folha, deixa eu tirar aqui de baixo para vocês verem, ó. Aqui, ó, era essa folha inteiriça, com estampas e tons de azul, mas aqui ele já tá florido. E eu tirei uma faixa no canto, num dos cantos, de 2,5 por 2,5, para ficar centralizado aqui no meu projeto, ó. Viram? Vou também passar cola, depois eu tiro o excesso aqui nos cantos. Aí eu vou passar cola. Você atenta nesse canto para passar a cola bem no cantinho, que ele vai ficar no centro. Então, para ele ficar bem fixado. Esse papel, ele tinha esse furo aqui central de um bloco que eu comprei. Não tem problema, a gente depois coloca um detalhe em cima dele. Aí eu venho aqui e vou colocar centralizado e vou usar as próprias bolinhas para me ajudar a colocar do jeito que eu quero. E já venho aqui e tiro esse excesso, pode ser com a tesoura ou com o estilete. Certo? Aí aqui vocês lembram no esboço que eu fiz que eu queria colocar uma renda ou alguma coisa que lembrasse? Peguei um outro papel também que eu já tinha, que é esse aqui, ó. Esse é um papel infantil, ó, tanto que desse lado aqui, ó, ele tem uns detalhes também dupla face. Eu tenho uma outra folha dessa que eu tirei essas faixas, tanto essa aqui em tom esverdeado como essa aqui em tom de azul. Então, olha, aqui a faixa, eu cortei
E eu cortei na tesoura mesmo, viu, gente? Cortei com a tesoura, com muita calma, muita paciência. É possível você fazer corte detalhado sim com tesoura e estilete. E ó, cortei aqui a faixa verde também. Eu deixei aqui só o finalzinho para mostrar para vocês que é possível fazer o corte, ó, bem delicado, mas com muita calma e treino. Corte é treino, gente, não tem jeito. Às vezes no começo você pode estragar um papel, pode, acontece. Mas se você não treinar, você não vai conseguir fazer os cortes precisos com a tesoura. E ó, ficou essas duas faixas. Karina, eu não tenho papel estampado assim, com detalhe que pareça uma renda, com esse ondulado. Você pode imprimir o papel e fazer esse detalhe. Karina, eu não tenho como imprimir, eu não tenho um papel estampado. Você pode usar rendas mesmo, fitas, ó. Trouxe aqui algumas opções para vocês verem. Eu só trouxe um pedacinho, tá? Mas eu tenho ele maior. Ó, essa renda aqui, se ela fosse azul, a gente poderia até usar ela aqui no canto que eu quero colocar, ó. Estão vendo? Ia ficar bonita também, tem esse detalhe em azul. Ou você pode usar cortadores que façam esse efeito. Pegar um papel que pode ser liso ou estampado, vai depender do seu projeto, e fazer o corte com o cortador. Esse aqui é um cortador mais simples. Nós temos vários tipos de cortadores. Esse aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. E cortar a tira e você pode fazer a sua faixa decorativa. Cortada aqui, eu vou colocar uma nesse canto e a outra aqui. Também vou utilizar cola. Vou colocar bem aqui no cantinho. Como nesse caso, nesse canto, eu pretendo colocar um arranjo de flores, né? Com algumas flores aqui que eu já deixei separado, que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou me preocupar em fazer um canto arredondado, porque essa parte aqui, no meu projeto, ela vai ficar coberta. E sobreponho. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, lembra aquele esboço que eu fiz, ó? Vou mostrar até aqui para vocês de novo, ó. Aqui, ó, a faixa externa esquerda superior. Aqui, ó, ela já está praticamente pronta. Então, essa minha ideia inicial, eu já concluí ela aqui. Agora, vamos aqui para a parte interna. Vou começar colocando as fotos, ó. Lembrando, gente, quando a gente faz um esboço, não necessariamente ele vai ficar proporcional ao projeto que a gente está fazendo, mas é interessante ter ele como guia para que a gente possa sempre acrescentar e não esquecer de alguma coisa no meio do caminho. E aí, ó, eu fiz essa plaquinha aqui com uma renda de papel, deixa eu mostrar aqui na câmera da frente, pedaço de papel que eu cortei em círculo e escrevi amor em dobro, né? Que os nossos pais amam em dobro os nossos filhos, né? Os netos deles. Pelo menos os meus, gente. É um puxa-saquismo, viu? Às vezes até eu tenho que dar uma cortada. Mas aí então eu peguei essa renda de papel que a gente usa em docinho, dei uma dobrada nela para dar uma reduzida e ela ficar com esse aspecto franzido e colei esse círculo em cima e escrevi amor em dobro, que é o recadinho que eu quero dar para os meus pais. E ele vai ficar aqui. Então, essa disposição das fotos, só confirmando aqui onde elas vão ficar, para que o detalhe que eu vou colocar no meio não cubra um detalhe importante da foto. Ele pode ficar sobre a foto, mas eu não quero que ele cubra nada importante. Então, agora eu vou pegar dupla face. Vou até dar uma riscadinha aqui, como essa parte do meio não vai aparecer mesmo, se eu riscar aqui só o posicionamento das fotos, para que eu saiba onde colocar, não vai dar problema depois. Em cima e embaixo já é suficiente.
Passei aqui dupla face. Essa dupla face é um pouco mais larga, mas não tem problema. Já coloco aqui, onde eu já tinha riscado, demarcado. Isso aqui eu vou deixar para colar depois. E aqui eu vou começar a decoração com as flores. As flores, eu peguei tudo que eu achei que eu tinha em casa em tons de azul. Vou mostrar para vocês algumas ideias. Tinha essa página aqui, que eu já tinha utilizado alguns detalhes delas. Peguei, ó, um desses que estava aqui nesse canto, que fala frases especiais, memória especial, carinho, feliz, e vou colocar ela como base do arranjo que eu vou fazer. Aproveitei também que tinham alguns detalhes em tons de azul e cortei também, olha aqui. Ó, esses detalhes aqui, ó, cortei, que a gente também vai usar. Então, folhas de scrapbook não são só para você fazer a base do seu projeto, mas os elementos que tem nelas você pode e deve utilizar elas para poder fazer detalhes nas suas páginas. Também, seguindo a mesma linha, mas de outros papéis, cortei essas flores. Aí peguei outras flores também que eu já tinha cortado, outros cortes que eu já tinha de outros projetos, que se eu não uso tudo também, eu guardo. Ó, essas aqui são outras flores em tom de azul. Essas folhagens. Fitas. Fiz esse detalhe aqui com dobras. Peguei uma fita, fiz dobras de meio e meio centímetro e depois eu só uni. Essa fita, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela ficou com a largura de 3, certo? Com a largura de 3, o comprimento de uma folha de scrapbook, que é de 30,5, você consegue pegar essa faixa e fazer esse. Quanto mais largo for a sua faixa, mais pedaços você vai precisar unir. Então, esse aqui que só tem 3 de largura, uma faixa já foi suficiente. Mas quanto mais largo ele for para dar esse efeito, você tem que unir talvez 2 ou até 3 faixas, dependendo da largura. Dobra de meio e meio centímetro, ela fica com esse detalhe e eu colei esse botão no meio com cola de silicone. Ah, Karine, mas eu não tenho muitas opções, eu gosto de flor, mas eu não consigo cortar. Você pode imprimir o molde ou fazer o molde à mão, se você tiver habilidade, e deixar aquele molde para que você possa cortar as flores. Vou mostrar aqui para vocês opções que eu tenho já de molde, isso aqui eu já tenho faz bastante tempo. São moldes em MDF, que eu posso utilizar tanto colocar assim e riscar, como utilizar a parte maior e fazer o risco. Tenho essa aqui, ó, também, ó, ela tá encaixadinha, ó. Eu posso utilizar esse central ou esse. E aí fica bem simples de fazer. Deixa eu colocar aqui de lado, só para mostrar para vocês. Coloco aqui, eu prefiro, geralmente eu uso essa parte que fica mais fácil. Risco, né? Risco bem rente, tá, gente? E de preferência você risca a parte que não vai ficar aparecendo. Essa aqui, esse papel que eu peguei é um papelzinho dupla face, estampado dos dois lados. Mas se tiver só um lado, risca do lado que não tem desenho. E aí eu venho, depois que eu fiz o risco, e faço o corte. Ó, bem simples. E esses eu tenho em MDF, mas você pode fazer os seus próprios moldes, pegando um papel de uma gramatura maior, ou um pedaço de papelão, e já deixar aí à sua disposição para que você possa fazer as suas flores, ou qualquer outro elemento que você faz com mais frequência. Ah, eu gosto muito de coração. Deixa vários corações cortados para que você possa usar no molde. Ah, eu gosto de borboleta. Você pode pegar vários modelos de borboleta e assim por diante. Numa produção assim que você precisa fazer vários, fica muito mais fácil, principalmente se você não tem a opção de já imprimir. Então, ó, cortei aqui a florzinha usando esse molde. Aí eu mais uma florzinha para usar. Com várias flores já separadas e sabendo que eu quero fazer aqui e aqui, eu começo sempre pela montagem antes de colar.
Porque depois que você cola papel com papel, aí fica bem mais difícil de você fazer qualquer ajuste depois. Então, aqui, ó, nessa parte inferior, eu vou colocar esse. Aí eu também dou preferência para colocar com elementos que sejam parecidos, ó, e sobreponho assim depois. Posso utilizar a fita banana para ir dando altura. E aqui eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, já vou até utilizar a florzinha. Essa aqui é uma outra flor aqui de um outro papel que eu tinha. Ó. Posso aqui, ó, sobrepor dois que são do mesmo tamanho para ele ficar intercalado. Vem aqui com um pinguinho de cola. E aí eu vou dispondo. Você também pode usar botões, pode usar fita, dá para fazer flor de fita, fica muito bonito. Vou colocar umas florzinhas aqui também, ó, mesmo molde desse. Então, vai ficar mais ou menos disposto assim, certo? Agora eu começo a colagem. Esse aqui, inicialmente, eu vou colar com cola branca mesmo. Vou deixar ele mais para cá, para que possa ler o que está escrito, né, as referências. E vou colocar esses mais aqui embaixo, assim, ó. E vou utilizar a fita banana nesses de cima. Corta aqui um pedacinho. E a gente coloca ele na parte de trás para dar altura e já dá uma diferença com os outros elementos. Flores assim com várias pétalas, se você colar só a parte central, ela já se sobressai bastante. Pronto. Aí eu venho aqui, tiro a proteção e colo. Posso até fazer assim, ó. Já tá até uma levantadinha na pétala. Vários tons aqui. E aqui, eu vou deixar isso aqui para colar por último. E também faço a colagem aqui dos elementos. Coloco esse aqui. Tenho aqui essas folhagens que eu também vou colocar elas aqui no meio. E aí essa parte que a gente solta a imaginação, né? Aquilo que a gente programou, a gente vai colocando e dispondo. Eu vou pegar esses strass aqui, vou colocar alguns em cima das flores para fazer o miolinho. Como ele é em fita e já tem autocolante, eu só vou aqui dar uma cortadinha nele só para soltar e ficar individual. Ó. E eu já consigo colar aqui. Aí agora eu vou pegar aquele detalhe que eu vou colocar aqui no centro, né? Vou utilizar também fita banana nele. Esse é um ótimo jeito da gente utilizar também aqueles papéis que às vezes ficam mais encostados, que a gente às vezes compra, ai, que papel lindo, vou levar. Quando a gente vê um monte, e aí depois a gente, onde é que eu vou usar isso? Com organização e fazendo um esboço, fica mais fácil de você utilizar aqueles papéis que às vezes estão lá, aqueles retalhos, e aí você consegue desenvolver vários projetos legais. Aqui, ó, aí depois que eu fiz, eu tô olhando, eu acho que essa parte aqui poderia ter alguma coisa. Venho aqui
com os elementos que eu também já tinha deixado cortados e posso complementar. Vou pegar esse, eu tenho esse, como se fosse um arranjo, como tem esse furinho aqui, eu vou colocar ele aqui em cima. E agora, vou colocar aqui como detalhes umas faixinhas com essa meia pérola esverdeada, eu vou colocar aqui em cima, ó. Nas partes que estão aparecendo do nosso detalhe de renda de papel. Aí termino ali do outro lado, que já dá um brilho delicado nessas pérolas. Lembrando, né, gente, quando vocês forem fazer um projeto em homenagem, aniversário, dia dos avós, dia do tio, dia das mães, vocês não precisam necessariamente escrever Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Avós. Você pode colocar uma frase bonita que remeta àquele momento, àquela data comemorativa, ou àquela pessoa. Tem até um projeto que eu postei esses dias, que era uma encomenda de aniversário, e eu não coloquei o nome da pessoa, não coloquei feliz aniversário, eu coloquei uma característica dela, que era só alegria, e eu bordei no papel. Então, uma forma ainda de deixar mais personalizado as suas páginas de scrapbook, pegando mais sentimentos do que Feliz Natal, Feliz Dia das Crianças. Vamos personalizar mais alguma frase que ela fala muito, ou algum detalhe importante daquela pessoa, você pode e deve colocar no seu projeto. Então, assim, gente, ficou nossa página de hoje. Vou mostrar para vocês os detalhes, ó, mais de pertinho. Ó. Viram, ó? Com um pouco de sobreposição de papel e várias texturas aqui criadas com elementos em dimensões diferentes, uns com relevo, outros sem, utilizando fita banana, a gente consegue fazer uma página incrível e linda, não é verdade? Então, gente, obrigada por acompanhar mais uma live toda terça-feira, live aqui no nosso canal, dando ideias de projetos, como vocês podem utilizar aquilo que vocês têm em casa, soltar a sua criatividade, relaxar e fazer páginas cada vez mais incríveis. Terça-feira que vem, às 20 horas, estamos aqui novamente. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, sempre tem novidades por lá. Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau!